Papo de Mãe com Comidas da Daisy. A gente vai começar a semana hoje com uma convidada mega especial, uma pessoa iluminada, espiritualizada, muito estudiosa, que tem uma família maravilhosa, uma pessoa observadora, uma pessoa muito conectada com Deus que eu conheci, que indicou aqui meu perfil, né? Eu fiquei super feliz de estar podendo ajudar. Vou dizer para vocês, às vezes dá vontade de desistir, né? E ela me ajudou a não desistir. Continua, você tá no caminho, é isso, né? Até me emociono. Ela é uma pessoa muito corajosa, toma várias decisões, faz várias escolhas, né? E a gente está entrando um pouquinho antes, justamente porque eu acredito muito nesse Amanhã Sem Roteiro, que a gente precisa se adequar aos nossos seres humaninhos, né? E ela acabou de entrar aqui agora, eu vou chamar ela, e a filha dela acabou de acordar, então a gente se adequa ao horário da criança, né? A gente precisa perceber que uma mãe, ela tem por trás um monte de demandas, e eu queria que a sociedade inteira, nossa cultura inteira, soubesse disso. Então eu vou pedir aqui a participação dela, aqui, vamos lá. O áudio tá bacana, galera. Oi, bom dia! Oiê, bom dia! Não tô te ouvindo. Será que... Deixa eu ver aqui. Não tô te ouvindo, amiga. Tu tá me ouvindo? Eu tô. Tu tá? Tô. Tu tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Por que será? Deixa eu ver aqui. Alguém me ajuda. Já mudei aqui. Será que eu tenho que tirar o microfone? Agora eu tô te ouvindo. Deixa eu ver o microfone. Fala. Pode falar, Deise. Eu estou te ouvindo. Não. Estou te vendo. Pronto. O pessoal fala pra gente como que tá a conexão pra vocês. Bora. Acho que agora tá tudo certinho. Eu já te apresentei aqui, Daisy. Tu tens um perfil aqui de dicas. Teu público é muito aqui da região de Santa Catarina e Itajaí, né? Tem um canal no YouTube, isso eu não falei. Canal no YouTube enorme, com muitos seguidores, muita gente querida. Ai, Deus. E o que eu quero saber de ti, Daisy, é o seguinte: a gente antecipou um pouquinho o horário, justamente para a gente se adequar à rotina, né? Então é isso que eu queria te perguntar. Depois que tu se tornou mãe da Elisa, o que é que tu mudou aí na tua vida? Qual foi a tua visão, a tua percepção? Como é que é trabalhar, criar Só filhos? tudo, né? Só mudou tudo, né, Liz? Desculpa, te interrompi. Não, é isso. É isso. Conta, o que que mudou tudo aí? Só deixa eu, antes disso, só falar que eu não tô te vendo, mas estou ouvindo bem. E não tô vendo bem os comentários. Pessoal, Tá bom. o pessoal tá falando que tá ok aí? Tá ok. Tô vendo os comentários. As duas estão aparecendo? Então, E bom, isso aí. eu vou seguir assim sem te ver, sem problemas, tá? Pra gente não ter que começar de novo, porque às vezes, já que tá rodando certinho pra quem tá assistindo, tá ótimo. Então, a Elisa nasceu junto com esse projeto, né? De rede social. Na verdade, tudo começou com o sonho de ser mãe. Então, desde a barriga, a Elisa já tá assim, contextualizada nessa coisa toda. De que a gente tem um pessoal, né, que é o nosso pessoal, que acompanha a gente. E, claro, a chegada da Elisa de um filho é sempre um divisor de águas, né? Mas, no nosso caso, assim, foi ainda mais porque a gente mudou
profissionalmente, eu e meu marido, com a chegada dela, assim, a gente fez várias transições ao mesmo tempo e foi muito bom, muito bom. Não sei se eu tô desfocando da pergunta, mas só para Isso é um resumo da tua vida, é isso aí. Uhum. isso. Tu precisou se adequar para a chegada da Elisa. Aham, tudo, né? É incrível assim como na verdade a gente acaba até se esquecendo de quem a gente era, né? Exatamente. É exatamente isso mesmo. Agora voltou. Aham. É, antes de tu ter Elisa, né? Tu tinha uma visão diferente da maternidade na tua Ah, cabeça? olha, assim, né? Calma, com respeito, mas às vezes eu digo que sem filho, sem opinião, porque a gente sabe tudo sobre criança, até a gente ter a nossa, né? Porque eu era cheia das falas, ai, mas os meus pais, ai, mas, né? Aí depois a gente ficar nadando na poça de gusto porque a gente jogou pra cima. Porque, Julgava horrores, né? ah, sim, sim, com certeza. E aí a gente, na verdade, é um confronto com tudo que a gente sabe, né? Tudo que a gente sabe, assim, a gente passa a viver mesmo. Então, hoje, ver uma mãe com uma criança aí, né, na idade de 2, 3 anos, assim, com a criança chilicando real no mercado, eu só penso assim, posso lá dar um abraço nessa mãe? É isso. Acolhimento, dá uma sensação de acolhimento. Aham. Se tu não E a gente, tivesse tido a Elisa, talvez esse sentimento não teria nem surgido, né? sim, sim. Eu queria ver como eu poderia fazer para funcionar. Eu consegui te ver. Que estranho, né? Que não tá A gente funcionando. não, só se a gente começar de novo, não sei. Será? Só tô me vendo e não tô vendo nenhum recadinho, nada assim, nenhum oi. E eu gosto de falar com as pessoas que estão assim também, tipo, só Mas pra não. então é um convite, Daisy, para a gente um outro dia se encontrar de novo, para Ah, receber essas perguntas, já porque quer. eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber mais, perguntar mais, porque tu tem um público assim muito forte de mães, né? Então, essas mães que tiverem assim curiosidade, dúvida sobre educação, né? Tu acha que te ajudou a estudar sobre educação para tu abrir assim esse teu olhar da maternidade? Isso te ajudou? Sim, eu acho que uma coisa assim que eu tenho essa fala, a gente não é obrigada a saber, mas a gente precisa querer se informar, né? Ouvir só pessoas que pensam como a gente, eu penso assim que a gente perde a oportunidade de enriquecer assim os nossos conhecimentos, porque às vezes a gente fica fechado no nosso mundo, e eu falo tem uma veia assim, né, de criação um pouco mais autoritária e tudo mais. Mas aí a gente pensa assim, poxa, as pessoas estão falando que é diferente. Por que que eu não posso ouvir? Será que isso em partes não vai fazer sentido para mim, no meu coração? Então, eu tenho o hábito de ouvir coisas diferentes da que eu penso sobre vários assuntos, porque eu acho que a gente tem que dar um lugar de fala para as pessoas. Gente, os assuntos mais diversos mesmo, tá? É, e constantemente eu gosto de abrir o coração para isso, porque às vezes a gente pode estar olhando só para um lado e não ser certo, né? Então eu venho a tempo assim, Aumentar a perspectiva, né? Olhar por vários pontos de vista. claro, e eu venho a tempo querendo ser uma mãe melhor, né? E, claro, tem coisas que a gente tem que interiorizar e ver aonde aquilo bate com a gente, né? Mas eu comecei a perceber que a educação viver consciente, né? Que fala todo dia, né? O pessoal que segue, que quiser ver esse conteúdo tem no teu feed, né? Todos os GTVs, a tua partilha diária aí é muito bom, muito rica. Começou a bater com coisas que eu acredito, né? Por que que a gente tem que respeitar a criança, todo mundo, mas a criança é criança, né? A criança é só calar a criança, né?
E essas coisas começaram a despertar o meu coração para isso. E em muitos momentos tem feito muito sentido aqui na prática. Eu tenho até mostrado para o Rafa situações onde a gente conseguiu reverter momentos que a gente levaria mais a ferro e fogo, pelo simples fato de olhar pelo prisma dela também, né? Que bacana. Nossa, eu fico arrepiada. Eu tava falando quando eu entrei, né? Que às vezes a gente tem vontade de desistir, né? Quando a gente entra aqui e vê assim, ah, tem só uma pessoa vendo, ai, será que as pessoas, alguém está sendo beneficiado? Será que alguma sementinha tá sendo plantada, né? E aí tu chegou, né? E tu falou, ah, né? Então, assim, queria te agradecer também. E eu queria também trazer para cá, né? Tem muitos seguidores teus aqui agora, praticamente. Então, eu queria falar para elas, né, para as mães que estão aqui, para a gente fazer um exercício, para a gente sair daqui também com um exercício prático de empatia com as crianças, né, que são vulneráveis, que só vivem porque tem um adulto, elas morreriam se não tivesse a gente. Então, elas são seres completamente dependentes da gente, né? Então, imagina, elas estão o tempo todo atendendo a nossa expectativa. Elas querem o tempo todo nos agradar. Elas querem o tempo todo. Então, se a gente também aumenta a expectativa, elas nunca vão conseguir chegar. E aí vem aquela frustração, repressão, traumas, né? Então, esse exercício, Daisy, para a gente fazer é pensar na nossa criança, né? O nosso filho agora, tá? Como ele e começar a colocar os valores, a personalidade deles do ponto de vista positivo. Então, vou dar o exemplo da minha filha e aí depois você pode dar o da sua filha. Então, assim, a minha filha, ela pode ser agitada, elétrica, com ponto de vista negativo, ou ela pode ser perseverante, persistente, né, espontânea, transparente, né? O que que a Elisa é de positivo, Daisy? Assim, o que que tu enxerga nela que talvez antes a gente poderia muito facilmente deslizar aí nos julgamentos negativos, né? Das características dela. Eu primeiro que a Elisa é uma mini Daisy, né? O que é bem desafiador, porque a gente consegue ver esses dois lados, né? Então, aquilo que batendo o olho parece teimosia, eu sei que é determinação, porque eu sou essa pessoa que vai para cima dos meus objetivos e agarro a vida com força. Então, assim, às vezes o que pra gente é desconfortável na criança, porque quer aquilo, quer. No fundo, pode ser uma grande virtude, né? E eu acho ela muito, muito determinada, muito articulada, muito, sabe argumentar o que quer, né? Às vezes... Exatamente. Persuasão, né? É uma Aham, característica de empreendedores. aham. É uma característica, assim, que tem gente que estuda a vida inteira para ter, né? E se a gente barra isso lá na infância? Começa a colocar um monte de crença, né? Porque tu é agitado, porque tu não para, porque tu não isso, porque tu não... Olha o espelho que ela tá vendo de si. Porque a criança tá vendo ela como a gente vê ela. Uhum. E aí, como que a gente está vendo o nosso filho? Então, eu acho que esse exercício, isso é um exercício que eu faço, para mim, não é simples, não é normal para mim. A minha tendência sempre foi olhar o negativo. Sempre. Uhum. Ah, tem um problema, então eu vou resolver. E sempre tem um problema para resolver. Entendo. Sempre. Então, é desafiador mesmo. Daisy, tem uma pergunta aqui no meu papel toalha, Adorei. no meu roteiro de papel toalha, que Ó, é o papel seguinte. com comida, já gostei. Já falou minha língua. Porque eu tava lá fazendo e não tinha papel, né?
Passa a toalha, é isso aí. O que que você daria de sugestão? Porque você, empresária, né? Home office, às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes dá de fazer roteiro, às vezes não, né? Empresária, exaustão. O que que tu faz quando tu chega nesse limite aí para não descarregar aí na criança? A Tens questão uma da... estratégia própria? Como? Tens uma estratégia própria? Olha, o que eu tenho buscado para minha vida é se tá cansado. Sabe aquela frase, não desista, descanse? Porque ninguém aguenta a gente cansado, nem criança, né? Tu tava falando ainda esses dias isso nos stories. Dá Sempre problema. falo. Dá problema. A gente tá cansada, a criança tá cansada. Agora é engraçado, eu tinha uma certa dificuldade de descansar, né? Acho que isso talvez seja característica de pessoas muito ativas e tudo mais, né? E agora, aqui na minha nova fase, né? Para quem me acompanha, sabe que eu mudei de imóvel e tudo mais. E hoje eu sinto que eu consigo me apoderar mais da vida que eu construí mesmo para mim, que é uma vida com menos coisas, é uma vida. Parece que eu tô desfocando, mas já vai voltar pro contexto. Tá tudo Mas, integrado. hã? Tá tudo integrado, tudo tem a ver. Tem tudo a ver, né? Tudo. Então, por exemplo, na sexta-feira eu tava muito cansada, muito cansada. As minhas sextas geralmente são dias assim que a minha energia tá assim pedindo socorro. Porque daí no sábado o Rafa tá em casa, então eu já começo uma vibe mais descanso, né? E eu tinha uma programação para essa sexta-feira e uma coisa desmarcou e daí eu pude desmarcar que estava em sequência, porque elas tinham mais ou menos o mesmo peso e a mesma rota, então não tinha problema eu desmarcar. Aí eu tentei programar, gravar umas receitas e tal, aquela coisa sempre do aproveitamento do tempo, né? Mas aí minha colega que trabalha comigo não podia, que também estava um pouquinho em cima. Quando eu aviso ela um pouquinho em cima, assim, não tem problema nenhum de ela não poder, até porque era um motivo que eu priorizo muito no meu negócio, que é o filhos, né? Então o filhinho dela também tinha que ir no médico. Enfim, me vi, eu tinha uma tarde cheia, me vi com a tarde totalmente livre. E aí tinha um produto para chegar, para gravar, mas era um post que ia sair no outro dia. Então, o que que eu fiz? Eu adiei, né, a chegada do produto para que eu pudesse descansar. E, gente, eu dormi a tarde inteira, né? Ah, Esse não é um delícia. privilégio, eu sei que é um privilégio, né? Não é uma oportunidade de todo, somente quem não empreende. Mas eu lembro que na hora que eu deitei, eu pensei exatamente isso. Eu pensei, eu preciso me apropriar da vida que eu construí para mim. Eu sou autônoma, às vezes eu trabalho, aliás, eu trabalho bastante no domingo, sempre tem receitas, posts bem legais no domingo. A gente tem que desconstruir aquilo, né? Que a gente, de segunda a sexta e tal. Já faz anos que eu sou autônoma. Mas essa coisa da produtividade vai levando a gente, às vezes, assim, ó, pra exaustão. E isso vai estourar onde? Lá com a nossa criança, né? E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. E confesso que na casa eu não tinha essa facilidade em pegar no sono, tá? Eu não tinha. Eu sinto que eu mudei mesmo meu astral de vida vindo pra cá. Interessante isso, né? Porque é só um imóvel, né? Mas é que mudou alguma coisa aí no nosso contexto. E foi a melhor coisa que eu fiz. No final da tarde chegou o produto, eu gravei. Na sequência chegou o outro que eu ia gravar. Daí soltei o post em tempo real. E assim, ó, deu tudo certo. Quando a minha criança chegou, eu já estava assim, renovada. Eu acho que nem todo mundo, né, pode fazer, e também nem sempre eu faço isso, né? Mas a questão de buscar um momento de bem-estar, a gente vê assim que autocuidado se leva muito pro lado de cor, Estético. beleza. Mas às vezes Uhum. Externo. café bem quentinho, com um pedacinho de chocolate. Sabe uma coisa? O que você ama fazer? Eu amo uma fatia de bolo e um chá. Busca esses momentos que são os momentos que recarregam a gente. Porque às vezes tu não pode dormir, que foi o exemplo que eu usei agora, né? E pra falar a verdade,
é raro também eu poder dormir, porque sempre tem algum compromisso à tarde, né? Coincidiu que eu fiquei com a tarde livre. Você estava Essa. consciente, né, Daisy? Aí Uhum. é que tá. Você estava consciente da necessidade de descansar e criou a alternativa para isso. O que que acontece quando alguém não faz isso? Fica doente e vai ser obrigado a descansar? Chega uma hora que o corpo tá pedindo arrego. Mas, claro, eu sei que tem gente que tá ouvindo que não tem essa possibilidade, tá? Não é essa questão, dormir. Mas a questão é o autocuidado. O que eu posso fazer? Eu posso, depois do almoço, as crianças estão na escola, eu posso tomar um sol, assim, por uns 15 minutos, ter um momento relaxante. É que cada um tem um gosto Sim, por uma vida, uma realidade, né? isso. Eu gosto de sentar e comer tal coisa. Então, pense em momentos que te dão relaxamento e que te recarregam, né? Eu gosto de sentar com uma amiga, tomar um cafezinho, né? Na medida do possível, assim, aí com essas coisas todas de pandemia, né? Mas eu vejo que, em especial, as mães precisam muito de momentos assim. Porque senão a gente não aguenta. E quando a gente vê, a gente tá sendo péssima. O que vai gerar uma coisa Exatamente. imediata. Porque daí tu te sente péssima, Exatamente. age É mal, bem isso. se sente culpada. E quando É um vê. ciclo, né? Uhum. Exatamente. Mas sabe o que que tu trouxe, assim, ó, que eu vejo que tu tem esse cuidado, e eu também tenho esse cuidado aqui no meu Instagram, sobre essa é a minha realidade, né? Não, talvez não seja a sua. Beleza. Por exemplo, a minha casa fica bagunçada porque eu tenho uma empregada no outro dia que vai deixar tudo como eu quero ver. É a minha realidade. Mas o que eu acho muito importante a gente trazer para cá também é que a gente pode construir a realidade que a gente almeja. Você abriu mão de um lugar enorme, talvez tenha gente que o sonho seja ter uma piscina, uma casa enorme, dadadã. Às vezes nem sabe o que aquilo traz, mas a pessoa almeja. E tá tudo bem, né? Mas quando a gente está consciente de que, por exemplo, será que eu quero fazer a unha ou eu quero dormir? Eu quero que o meu cabelo esteja de tal jeito ou eu quero ler um livro? Eu quero cozinhar ou eu quero comprar comida pronta para eu ter mais tempo para fazer não sei o quê? A gente tem essas possibilidades para pensar. Talvez não conseguiríamos colocar em prática neste momento, mas poderemos pensar sobre quanto tempo demorou essa construção da casa maior para um AP menor. Não foi assim, agora eu decidi. Agora eu já comprei o AP, agora eu já me mudei. Não é, né? Não. Foi uma construção mental, depois ação, depois. Tu mostrou isso nos teus vídeos no IGTV. Quem não conhece a história da Daisy, vai no perfil dela e ela conta do sair de um casão para ir por um lugar menor de tamanho só, porque a energia e toda, né, todo o amor dentro da tua casa provavelmente se expandiu, né? Eu, né? Então, é isso que eu queria trazer para as pessoas que estão vendo a gente e para as tuas seguidoras também, que quiserem mais sobre maternidade, sobre educação, viver consciente, para te mandar perguntas, né? Sim, Para a sim. gente poder estar trazendo ou para cá ou para o teu perfil, tanto faz, mas que a gente consiga trazer essa consciência de que a realidade também a gente pode construir para a gente e para nossa criança. E eu penso também que a gente tem que observar o desconforto, né? Porque no caso assim da casa ali, a gente tinha um incômodo assim interior de imaginar a reforma toda que ela ia ter que viver, né? E aí a gente começou a criar uma estratégia para isso, né? Tem coisas que chegam ao tempo e acontecem mesmo e é incrível, né? Mas assim, falando de desconforto no nosso maternar, se tem algo que não tá dando certo, se acende uma luz, né? Por que isso está acontecendo? Será que a gente vai passar pela vida achando que é normal? O griteiro dentro de casa,
choros constantes da nossa criança. Será que a gente não pode usar a nossa inteligência para ver que alguma coisa está errada? E teve momentos que eu me peguei assim, poxa, será que a gente está no caminho certo? Que algo não poderia ser um pouco melhor, sendo que somos pessoas dotadas de inteligência? E aí, nesse caminho, que vem essa coisa de escutar mais sobre educação, né? E eu adoro a tua fala sobre que a educação vive consciente. Ela fala mais sobre é para adultos, né? Isso é para adultos, não é sobre como fazer a criança parar, mas é como se regular para que a gente Uhum. crie também esse ambiente. Eu vejo que a gente Exatamente. criou outro ambiente aqui no apartamento. Claro que a gente já teve momentos de estresse aqui, por coisas aleatórias, assim, até do dia a dia, porque é uma fase de aprendizado. E é uma transição também de mentalidade. A gente não pode achar que a gente vai acertar sempre. Sim, a nossa criança também se descontrola, também chora nas áreas comuns, também quer uma coisa que todo mundo quer, mas naquele momento ela não pode. Mas cabe a gente buscar o nosso eixo, né? Pera, pera, o que está acontecendo aqui? E o desconforto, ele é um balizador. É sair da zona do desconforto e não do conforto. Que as Uhum. pessoas costumam falar que o conforto, a zona de conforto é ruim. Não, conforto é bom. Você está confortável, quer dizer que as coisas estão alinhadas. Olha como a cultura faz com as palavras, né? Sim. Conforto é bom. Desconforto, preguiça é ruim, Uhum. né? Então, isso é trazer isso à consciência, né, Daisy? É trazer. E outra coisa também que a gente conversa pessoalmente sobre isso e pela internet, é que a gente aqui no Instagram, a gente não pode mostrar isso para as pessoas, porque não tem como você filmar você estando irritado, a sua criança tendo um processo interno aí de frustração, né? A gente não pode mostrar isso aqui, isso não daria conta, né? Mas que esteja claro que isso acontece. Ah, E sim. às vezes com muito mais frequência do que as pessoas possam imaginar. Aqui eu acho que é 1% da nossa vida, 0, sei lá, né? É uma pequena partezinha da nossa vida, né? Aqui na rede social. Primeiro que não tem necessidade nenhuma da gente expor a nossa criança nesse patamar, né? Porque quando a criança está descontrolada, muitas vezes eu também tô, né? Buscando, né? Me voltar, entender, discernir ali o que está acontecendo. Então, não tem condições nenhuma de trazer algo didático, assim, né? Apesar que de vez em quando eu venho contar histórias, acho que até quero dividir mais. E momentos que a gente tem que começar a trazer também momentos que a gente conseguiu, né, reverter a situação com Sim. uma estratégia. Resultados positivos, né? Agora, que a gente fica criativa quando é mãe, fica, hein? Porque é cada coelho que a gente tira da cartola. Exatamente. Hoje, por exemplo, de manhã, tava tudo caminhando bem, né? E aí eu resolvi tirar um bolo decoradinho que tinha sobrado do aniversário da minha filha e botado fora para poder comer hoje de tarde, para descongelar. Só que eu esqueci de esconder. E a minha filha já tinha comido trocentos doces no final de semana, trocentos, já estava com a barriga doendo, não consegue fazer cocô e bababá, e viu. Então, assim, Deu ferrou, zebra. né? Deu zebra. Então, assim, na próxima vez, né, eu não tenho que tentar fazer ela entender o negócio que tá ali maravilhoso, gostoso, que ela não tem maturidade para entender. Eu simplesmente mudei o foco e já fui. Chorou, chorou, mas mudei o foco. Bababá, e na próxima, pelo amor, não coloca um bolo lindo e maravilhoso, decorado em cima da bancada, É. né? Desnecessário. E assim, ó, gente, só para trazer aqui a Daisy, a filha dela, a Elisa, estuda de tarde. Então, agora de manhã, a Elisa está em casa com a Daisy. Então, a gente tem um tempinho aqui bem limitado. Ó. A gente já está em 9 horas e 20.
Então, como a nossa prioridade aqui é sempre, não é sempre atender tudo que a criança quer, não, mas a gente, existe um limiar. A gente nem sabia se ia poder estar aqui, justamente por conta disso. Não é um horário assim de trabalho fixo da Daisy, né? O meu é porque minha filha está na escola, mas ela também poderia ter acordado, sei lá, N mil coisas, a gente sabia que poderia dar e poderia não dar, mas deu. E o que eu queria trazer aqui pra gente, assim, só dar uma arredondadinha, é que um filme que eu assisti sobre paternidade, o nome do filme é Paternidade, no Netflix, ele mostra um pai, né, que cuidou da filha desde bebezinha porque a mãe faleceu logo no início, conciliando o trabalho do pai com a vida de paternar. E ele não abriu mão de levar a filha no trabalho, mesmo sendo julgado. Ele foi ovacionado também em vários momentos, mas ele foi julgado em vários momentos. E a nossa sociedade encara o não estar em determinado lugar porque o filho está doente uma coisa inadmissível, né? É como se a gente estivesse fracassando como empresário, como funcionário, ou como. Não existe essa política de que a criança precisa de mãe e pai, né? Ou precisa naquele momento da mãe, ou precisa daquele momento do pai, né? E aqui eu falei para Daisy, tudo bem se não der. A gente faz de tarde, a gente faz outro dia, a gente. Tá tudo bem. É exatamente isso que eu trago aqui pra gente, sabe? De Flexibilidade. que não tem como ter roteiro 100% com criança, né? Eles são o nosso roteiro agora, na primeira infância. Não estou falando para sempre, mas assim, na primeira infância é a vulnerabilidade sobre os nossos cuidados, né? É a dependência sobre os nossos cuidados. Então, eu queria trazer isso assim para cá, né? Para a gente não se culpar com relação a isso. As empresas não sabem. Quem, seu chefe, não tem um filho, talvez não saiba. Eu não ia saber, tá, Deise? Eu fiz isso na minha empresa, ó, muitas vezes. O quê? Não vai vir porque o filho não sei o quê? Como assim? Arruma alguém. Gente, eu fiz isso muito. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. 22 anos de empresa. Quanto que eu fiz isso? Como a minha empresa tem a idade da Elisa, a minha colega funcionária tem criança também, né? Até estuda junto com a Elisa, só um pouquinho mais novo. É prioridade. Filho, qualquer coisa, prioridade. E eu falo para ela, é para isso que eu empreendo também. E a gente vai. Não dá para gravar hoje, gravamos amanhã. Exceto, claro, né? Exceto, tem situações com clientes que às vezes não tem flexibilidade, mas são bem raras, né? Até os próprios clientes, acho que entram meio que nossa vibe, assim, no sentido de. Já tá conectada, né, Denise? Eles já estão conectados contigo, né? Graças a Deus, assim, é um padrão de confiança muito alto no que a gente faz, então tá tudo bem, sabe? E eu acho engraçado essa coisa da gente precisar, assim, às vezes fazer a criança esperar, que é o caso agora, que a Elisa tá tranquila aí no quarto. Claro que eu liguei o desenho para ela, até porque não tenho radicalismo nenhum, mas também tento ser consciente nisso. Já vi fases que a gente tava demais, então hoje, no dia a dia, assim, que ela fica de manhã comigo, depois chega da escola, toma banho, janta, tal, praticamente são poucos dias que a gente liga a TV. Tento dar esse equilíbrio, né? Porque, na verdade, é disso que a gente precisa, né? Nem de mais nem de menos em nada, né? Mas ela tá ali tranquila. Mas a Elisa também já tem quase 6 anos, né? Ela tem 5 anos, 5 anos e 9 meses. Então, já, a gente tem... E também uma coisa que daí tem a ver com carreira e maternidade, que é a questão que eu tento colocar ela na minha página. Como ela já tem, né, 5 anos, já tem essa questão cognitiva, assim, bem desenvolvida para entender as coisas, de que a mamãe vai fazer uma live, a mamãe está fazendo um trabalho, né?
Que eu sei que na cabeça dela, que às vezes ela fala, mãe, com o que que tu trabalha? Daí eu falo, internet. Dela, tu não disse que era Instagram? Então, assim, ela não consegue entender muito bem, né? Que É tudo é isso. abstrato, é abstrato na mente. Aham. Não constrói essa imagem, né? Uhum. Mas tem muitas coisas e até coisas bem incríveis que a gente já fez, como passeios muito legais, onde eu coloco, filha, olha que legal, cada vez que tu espera, cada vez que tu colabora, que a mamãe pode trabalhar ao teu lado, as coisas vão dando tão certo que hoje a gente tá podendo desfrutar de tal coisa juntas. Olha que legal, isso aqui é por causa do trabalho da mamãe. Então, acho que é uma forma de colocar ela na minha página, assim, devagarzinho, e eu sinto que ela entende, né? Esses dias ela chegou, eu tava mexendo no meu planner, fazendo o fechamento, assim, do mês, e, e aí eu mostrei pra ela. Falei, ó, filha, olha que legal. Essas pessoas aqui são os clientes da mamãe. E essas pessoas aqui, ó, tá vendo esse dia aqui na agenda? Eu fiz isso aqui que essa empresa precisava. Eu aproveitei que o planner é bem fácil de visualizar. Aí eu falei, sabe o que que acontece quando a gente entrega esse material? Olha aqui essa listinha, a gente recebe esse valor. E tu sabe o que que acontece quando a gente recebe esse valor? Dela ficou olhando, eu falei, a gente pode ir no Beto Carreiro, a gente compra comida. Aí Que ela, é trazer o concreto, Daisy. Tu tá trazendo o ela concreto. Eu falei, quando Uhum. tu quer um brinquedinho, a mamãe pode comprar. Então é assim, ó, cada vez que tu ajuda, porque essa coisa de empreender com filho também, tô aqui às vezes falando lado bom, mas tem hora que é perrengue, porque tem que esperar. Minha filha sempre come comida fria, no sentido, principalmente das postagens de delivery, né? A gente acostumou, né? A gente até tava jantando no sábado e eu quase não gravei, né? Enfim, um passeio, né? Quem acompanhou viu que a gente tava passeando. Aí meu marido falou, "Uau, comida quente, hein?" Que eles estão acostumados, porque, infelizmente, às vezes nem vou gravar e Elisa fala, mamãe, eu já posso comer. Mas assim, Ah, estamos todos no mesmo. A gente é muito unido, assim, nós é, três, né? parceria, né? Aham. Assim, e olhar o trabalho como um lado positivo, né, Daisy? Ai, que Uhum. saco, tem que trabalhar. Ai, nanana, por que criar essa crença de que o trabalho pode ser penoso e pode ser, sabe? Então, tu tá criando uma crença positiva, né? Pois Quando eu não sei se tu sabe, mas assim, isso que tu acabou de falar, que tu tá fazendo com a tua filha, às vezes as pessoas me perguntam assim, ó, ah, mas com que idade eu posso fazer isso? Ah, mas com que idade eu posso fazer aquilo? E porque a gente está conectado com coisas totalmente certinhas, né? Assim, ah, é assim, assado e tal. Uhum. Na verdade, assim, quando você faz isso, você percebe se a criança dá conta pela forma como você fala. Ela vai te dar um feedback, ela vai falar, ah, e por que isso? Ah, então você percebe que ela tá assimilando. E quando tu fala e mostra imagem, né? Tu tá criando dentro da mente dela, do cérebro dela, novos caminhos, sabe? Caminhos que não existiam antes. Opa, existe um trabalho que ele dá algo assim para a gente poder fazer assado. Ah, tá. Isso não existia antes. E daí tu vai criando os caminhos. Por isso que fala assim, ah, tá, agora meu filho tá grande, que nem a Josi Campioli mandou aqui, ela é tua seguidora, falou que me conheceu por tua causa. Ah, eu Ai, queria conhecer isso quando meus filhos eram pequenos, né? Tudo bem, você fez um caminho lá na infância, mas agora você pode criar outros caminhos. Não, não, o nosso cérebro é ilimitado, a plasticidade dele de adaptação, de mudança, é sensacional. Então, assim, nunca é tarde para fazer a coisa certa, né? Nunca, nunca é tarde pra nunca, mudar, né? Pra nunca é melhorar. tarde para mudar, nunca, nunca. Sempre dá pra resgatar alguma coisa, né? Que possa ter se perdido no meio do caminho, né? Isso. Então, assim, ó, Daisy, eu queria só avisar aqui, né, para finalizar, que a gente vai começar a ler um livro bem legal e que ele também
vai ser nosso objeto de sorteio. Não sabemos como nem onde. Se vai ser no teu, se vai ser no meu, mas a gente vai começar o Educar Sem Pirar, da Nanda Perim, que é da Psimama. Um livro super novo, inédito, bem legal e prático, com uma linguagem assim que nem a tua linguagem aí no teu Instagram, fácil, de receitas fáceis. A gente vai trazer um olhar simplificado de algo complexo para a gente ter mais recurso, mais ferramentas. E também queria falar que a Daisy tem uma série no Instagram dela sobre resiliência que é muito legal, tá? A Kellen estava aqui na nossa live, a Kellen tá aí. E ela tem uma série agora do Vida de Mãe, né? Então, se você quiser mandar perguntas, manda para ela, que aí ela vai querer me chamar. Se você não mandar pergunta, ela não vai querer me chamar. Vamos colocar uma caixinha. Eu vou colocar nos stories uma caixinha, daí a gente já começa a elaborar a pauta dos novos vídeos. Tá bom, obrigada, tá bom, Daisy, pela presença aqui. E sempre que quiser, pode. Vamos falar mais. Vamos, quando abrir brecha na tua agenda, é só falar, trazemos mais coisas aqui das 2 seguidoras. E quem está se tornando minha seguidora aí quiser mandar, eu faço atendimentos, né, de mães, e a gente pode fazer um atendimento aqui ao vivo também, sempre preservando aí a criança, né, a gente não expor assim tanto a vida dela. Muito bom. Obrigada, tá? Bem, né, e vai ficar salvo. Vai ficar salvo aqui no IGTV. Vou compartilhar nos stories também. Obrigada, assim, pela tua dedicação, né? Pelas informações, pela partilha. Eu acho que as coisas vão se cruzando, né? Quando a gente faz as coisas que a gente acredita, transmite os valores que a gente acredita, como também é o meu trabalho na internet, as portas elas vão se abrindo, né? A gente não se encontrou em vão, porque Deus tem seus caminhos, né? De elucidar, assim, as coisas que são, de fato, importantes para eles. E eu fico feliz, né? De ter te conhecido. Obrigada pela oportunidade também. E tamo junto. Obrigada mesmo, tá, amiga? Beijo. Um beijo, gente. Para vocês aí na casa de vocês, maravilhosa, tá? Beijão. Vamos nos falando. Tchau. A gente fica dando tchau 1000 vezes, né? Deixa eu fechar aqui. Gente, obrigada pela presença, obrigada pelas perguntas, tá bom? Obrigada, tô vendo aqui. Às vezes estamos num ritmo tão frenético que nos sentimos culpados de descansar. A culpa, né, gente? Eu tenho um destaque no meu Instagram sobre culpa, tá? Bem interessante, tá? Pra gente pensar. E, muita gente aqui que mandou recadinho. Obrigada, tá bom? Obrigada, obrigada. Seguimos juntos. Não esqueçam, amanhã a gente começa esse livro aqui, Educar Sem Pirar. Espero vocês, tá? Amanhã às 9 da manhã. Beijo. Tchau.